Eu gostaria de ler nessa manhã um trecho da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Eu gostaria de ler do verso 57 ao 62. Eu acho que há uma média de 30 dias atrás, uma ministração à noite, o nosso pastor estava falando sobre Eliseu, e ele até chegou a citar um verso desse trecho bíblico. Aí eu comecei, não sei se ele sentiu alguma coisa estranha, mas eu comecei uma pequena oração contrária, falando, não, Senhor, não deixa não, Senhor. Para por aí, pastor. Ainda cutuquei a Dani e falei, ele vai pregar a palavra que eu estou meditando. Não. Mas graças a Deus ele só falou o texto, o Senhor segurou, prosseguiu e aqui estamos nós nessa manhã. Amém? Que a gente que não está acostumado a pregar sempre, né? Pega um texto, começa a meditar. Aí, filho, se alguém vier e pregar na sua frente, tu perdeu a viagem. Acabou. Tem que procurar outra coisa e começar a pensar em outra coisa. Lucas 9, verso 57. Eu estou usando a edição, a tradução revista e atualizada hoje, porque foi uma das epígrafes que me chamou mais atenção, que diz, Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Suzana já veio abrindo o caminho, glória a Deus por isso. Esse trecho da palavra também se encontra no Evangelho de Mateus, mas sem esse último verso, que fala sobre o arado. Jesus está aqui a caminho de Jerusalém, e esse vai ser um período de chamado, um período de envio, um período de treinamento, um período de processo seletivo, mais conhecido como peneira. E engraçado que eu li uma citação em um comentário de rodapé, que dizia que essa foi uma ótima hora para Jesus descobrir quem eram os discípulos turistas. Porque ele vai claramente propor e mostrar as suas exigências para segui-lo. E Jesus vai mostrar as suas exigências demonstrando o seu método para que as pessoas possam caminhar ao lado dele. Ele vai ser claro e ele vai ser bem objetivo, direto, reto, sem dois papos. Já começando a dizer que com ele não tem luxo, com ele não tem conforto, com ele não tem muita estrutura. Já começa a dizer que para andar com ele você tem que ter uma firme decisão. Já vai te explicando que com ele a decisão tem que ser imediata. E ele já vai falando sobre um papo que talvez nós não estejamos muito preparados para isso, que é amar a ele sobre todas as coisas. E tem um texto em Mateus 22, do 36 ao 40,
que exemplifica isso, que ele diz que ele ou quer tudo, ou ele não aceita dividir espaço com ninguém. Ele vai dizer que ele precisa ser amado de toda a alma, de todo o coração, de todo entendimento. E eu já quero pedir para que você diga para quem está do seu lado, com ele ou é tudo ou é nada. Ele já vai fazendo o que eu chamo de convite para o Evangelho. E eu acho interessante que algumas pessoas, talvez eu não sei se esqueceram ou se acharam melhor não falar mais sobre isso, mas o Evangelho e o reino é baseado no deixar, no abrir mão. E você vê essa forma de parábola, ele contando, né? Que algumas pessoas vão chegar perto dele e vão dizer, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, e eu vou lá, eu vou resolver e tal. E ele já vai sendo sincerão, mostrando para essas pessoas que se elas não conseguirem abrir mão do que elas acham prioridade, não tem como caminhar com ele. Não tem como ir junto. Cris, por que você está dizendo isso sobre essas exigências? Porque as exigências já vão fazer separação entre quem realmente quer e quem acha que quer. Só o fato dele falar e explicar algumas coisas já vai fazer separação entre os empolgados, entre os duvidosos e entre os que realmente estão decididos. Eu vou repetir. Só o que ele vai falar já vai fazer separação entre os empolgados, entre os duvidosos e entre os decididos. Cris, tem certeza que esse negócio de deixar é assim mesmo? De abandonar é assim mesmo? Que é isso? Eu tenho que cuidar da minha família, certo? Amém. Eu tenho que trabalhar, correto. Mas ele já vem te mostrando desde o Éden que as coisas com ele funcionam assim. Eu te exijo uma coisa aqui para que você abra a mão e depois eu te dou todo o resto. Adão e Eva não podiam tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Era o primeiro teste para abrir mão de alguma coisa. Tinham várias outras oportunidades e várias outras coisas a serem acrescentadas. Mas nós falhamos em abrir mão. Deus, o próprio Deus, vai abrir mão do seu Filho. Jesus, o Filho, vai abrir mão da sua glória. Para mostrar para mim e para você que o reino, a caminhada cristã, é baseada em negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E aí, quando a gente chega nesse verso de número 62, Jesus vai dizer para esse último homem: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Primeiro, deixa eu tentar te explicar para você acompanhar comigo, que eu funciono assim, desenhando. Como é que funcionava esse tal arado? Os animais à frente, esse instrumento de corte da terra, de escavação, né? Naquela época não tinha essa tecnologia toda que temos hoje, mas funcionava da seguinte forma: era como se fosse um pedaço de madeira com um ferro na ponta, e tinha como se fosse um guidão igual de bicicleta. E a pessoa ia, pegava naquilo ali e ia segurando, guiando, enquanto os animais faziam o trabalho mais pesado de puxar. Mas havia uma necessidade de uma atenção e de uma entrega por completo, para que aquilo ali tivesse um bom êxito e para que aquilo ali funcionasse corretamente.
O cara, ele tinha que ter habilidade para prestar atenção no que ele estava fazendo, não largar as duas mãos do arado, segurar as rédeas dos animais, prestar atenção no que estava sendo perfurado e, principalmente, procurar manter em linha reta. Eu vou chegar lá, só estou tentando te explicar para você me acompanhar. O que é essa mão no arado, Cris? Mão no arado na caminhada cristã é você se dispor para se envolver por completo. É literalmente ou você veste a camisa ou você está fora. E se envolver por completo coloca 3 pontos que eu quero destacar para você. O primeiro deles é o foco. Caminhar com Jesus, há uma necessidade de ter-se foco. Que tipo de foco, Cris? Olhar para frente. Olhar firmemente para frente. Vendo qual é o seu destino, aonde está o seu propósito de chegada. Então, a primeira dificuldade para quem se dispõe a pôr a mão no arado, quem tem TDAH fica um pouco complicado, né? Quem se dispõe a pôr a mão no arado é manter o foco ali. Coisas à direita, coisas à esquerda, coisas na sua retaguarda, quem sabe coisas ao alto, mas o meu olhar está aqui, firme para onde eu estou indo. Seria bom se não fosse só isso. A segunda coisa que há uma necessidade de quem se dispõe a pôr a mão no arado é a sua posição. Que posição é essa, Cris? Tem que ser firme e de pé. Você não pode querer pôr a mão no arado e segurar só com o dedinho mindinho. Ou dar aquela manobrinha que a gente geralmente faz com a bicicleta, de segurar com uma mão só, soltar as duas mãos e levantar. Há uma necessidade de firmeza e de postura. Colocar a mão no arado é você ter direção. Que tipo de direção, Cris? Para o alvo, porque se começa aqui e eu sei que termina lá, eu preciso seguir em linha reta e também avançar. Eu não posso ficar num ritmozinho muito lento, porque talvez eu possa perfurar demais o lugar onde eu estou, e nem querer passar rápido demais, porque a terra pode não ser rasgada como deveria. Consegue entender que há uma constância, velocidade, sabe, um equilíbrio para essa caminhada? Mão no arado é esforço contínuo na direção correta. Mão no arado é um tipo de responsabilidade pessoal e individual para um bem coletivo. O camarada se dispõe a segurar e a manter firme, constante, sempre abundante, de maneira a saber que o trabalho que ele está exercendo não é para um bem dele. O campo não é seu. A colheita não é só para você. E deixa eu abrir um parêntese que, nesse quesito, a minha geração está andando um pouco na contramão. Porque alguns de nós estamos querendo ver primeiro o resultado coletivo para depois assumir a responsabilidade pessoal. Deixa eu ver se vai dar certo, se der, eu me voluntario. Deixa eu ver se está fluindo, se tiver bacana,
eu vou estar junto. Mão no arado é responsabilidade pessoal e individual, para depois a colheita ser coletiva. Estou só te dando parâmetro, ainda não comecei a pregar não. Aí ele vai dizer o seguinte: o camarada que se dispõe a pôr a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Porque se ele olhar para trás, ele não está apto para o quê? O reino de Deus. Ele não está o quê? Apto, fala aí, gente. Ele não está apto para o reino de Deus. Coincidentemente, eu tenho ouvido muito essa palavra apto nos últimos dias. Meu filho Nicolas. Peraí, gente. Peraí, pastor. Levanta aí, Nicolas. Levanta, filho. Meu filho, quem não sabia, ó, essa benção aqui é meu filho. Pode sentar. Trabalhando, irmão, estou trabalhando, lapidando. Minha nora, você está aí, minha nora? Você está aí, minha nora? E o Nicolas, ele tem... Presta atenção, hein? Se apresentou no quartel. E aí, na primeira apresentação, o comandante, sei lá quem é lá, faz alguns testes, né? O Nicolas me contando. Ele faz alguns testes e ele vai dizendo assim: primeiro, deixa eu ver seu pé, deixa eu ver seu olho, vamos lá, olha aqui, não sei o quê, né? Assim, homens? E aí ele vai dizendo assim, ó, tá apto, né? E vai escrevendo lá num papelzinho dele, tá apto. Nicolas também está na autoescola. E aí foi no Detran, tá vendo, né, minha nora, que eu estou trabalhando direitinho. Se liga que seja uma varoa de fogo e de poder, porque o negócio aqui é forte. E aí ele foi fazer exame de vista, psicotécnico, essas coisas todas. E aí no final vem um papel dizendo que ele estava apto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez isso aí que você está passando não é luta, não. É teste para ver se você está apto. Para de achar que isso aí é perseguição, que o meu pastor é duro, que a pastora tem implicância, que não sei, isso é teste de aptidão para o reino. Achei que tu fosse dar uma glória agora. Isso é teste de aptidão para o reino. E a minha geração confunde muito isso, pastores, muito. Acha que está sendo perseguido, que é problema, que é não sei o que, e não está passando no teste. Eu conversava durante essa minha meditação nesse texto, eu conversava com algumas pessoas e eu dizia assim: e se isso for um teste de Deus para você? Tu não está passando no teste. Você está conseguindo entender isso? Como é que nós vamos ser provados? Como é que a aptidão do reino é provada? Principalmente se você permanece estável na sua posição, independente do que você ouve, independente do que você vê, independente do que você está sentindo. O camarada chega todo feliz para se dispor: eu vou contigo. E ele já joga um balde de água fria. Primeiro teste para aptidão no reino. Está preparado para ouvir o que você não quer ouvir? Está preparado para permanecer estável? Passando por situações desagradáveis ou te ensinando a priorizar o que é prioridade? A gente, além de não estar preparado para a situação de amar a Deus sobre todas as coisas, a gente também não está preparado para buscar o reino de Deus em primeiro lugar e deixar que as demais coisas sejam acrescentadas. Calma aí que eu vou começar a pregar, aguenta aí. Aí ele vai dizer assim: não pode olhar para trás. Parece um pouco de implicância, um pouco de controle, um pouco de severidade, né?
Eu já estou aqui me dispondo a trabalhar, eu já estou aqui fazendo o que eu tenho que fazer, eu estou ralando, suando, trabalhando, seguro o boi, segura a corda, segura o guidão, e olha aqui o buraco, e olha para frente, e eu ainda não posso olhar para trás. Lembra que eu disse que mão no arado era foco? Lembra que eu disse que mão no arado era posição, mão no arado era direção? Olhar para trás, literalmente, desvia. Vou repetir. Olhar para trás, desvia. Você pode dizer para quem está ao teu lado aí, irmão? Olhar para trás, desvia, irmão. Desvia o quê, Cris? Te desvia do foco. Olhar para trás fazia com que de repente o caminho ficasse torto, que não prestasse atenção nos animais. Olhar para trás dificultava enxergar as possíveis pedras no caminho. E aí quebra o instrumento, dificulta tudo e tem que começar o trabalho de novo. Olhar para trás dá uma sensação de que eu estou aqui, né? O crente Raimundo, um pé na igreja, o outro no mundo. Olhar para trás dá uma sensação de que você que decide a direção, que você que decide como é que as coisas vão serem feitas. Já foi dito aqui através dos louvores, e talvez se você não entendeu, eu quero repetir, eu quero que você repita para alguém. Esse reino tem um rei. Diz aí, esse reino tem um rei. Você pode dizer assim, esse campo tem um dono e ele é exigente e ele dita as regras e é do jeito dele. E aqui eu gostaria de começar a pregar. Eu vou te dizer exatamente como ele me falou, você não ri, por favor, porque eu já estou conhecida como a menina da vacina. Dessa vez agora, você vigia aí no teu pensamento. Eu olhei o texto, olhei e fiquei pensando, Deus, e aí? Só de ler esse texto aqui já me mostra que talvez eu não esteja tão apta assim, tão preparada assim para o reino. E aí ele falou para mim, Cris, a geração de hoje está querendo mover o arado por controle remoto. Vou te explicar. Não ri, você riu. A geração de hoje está querendo mover o arado por controle remoto. E eu falei assim, Senhor? E ali começou a surra. Segura. Primeiro, sem proximidade e sem contato. Mão no arado é proximidade com o processo. É contato com a responsabilidade. A geração de hoje está querendo ver o arado se mover, tirar a onda que o arado está sendo movido, mas sem nem colocar a mão. Que isso, Cris? Explica. Por quê? Não imagina nem a palavra controle remoto, não. Imagina aí o controle de um videogame, para ficar mais fácil de entender. Geração que quer mover o arado dessa forma, ela quer mover o arado, mas ela quer continuar no conforto. Ela quer dizer que está envolvida, mas ela não quer fazer esforço. Aonde eu estou. E engraçado é que Jesus, a primeira coisa que ele disse quando ele começou essa conversa foi, não tem conforto, hein? Não tem luxo. Se está esperando estrutura. Foi uma das primeiras coisas que ele falou. E aí a minha geração me inclui, está querendo ver a caminhada com Jesus, a participação no reino, mas ela não quer proximidade, nem tampouco contato, nem esforço. É uma geração que não quer suar a camisa e nem sofrer os danos do sol forte. Colocar a mão no arado
é ferir as mãos. Cadê as donas de casas aqui da vassoura aí? Irmão, tu não sabe o que é pegar aquela vassoura, aquela madeira todo dia. Cadê os varões da enxada? Mão no arado é ferir as mãos. Ah, não, Cristiane, peraí, que negócio é esse? Servir a Jesus, me escalpelando todo esse sofrimento? Não, tá errada. Prefiro eu aqui no meu controlezinho aqui, ó, só com o dedinho, ó, mãozinha hidratada. A minha geração hoje tem as mãos macias, porque não quer colocar a mão no arado. Seria bom se não fosse só isso. E aí ele ainda continuou falando comigo assim: Cris, a geração de hoje não quer pôr a mão no arado literalmente, quer continuar movendo ele por controle remoto, porque não está disposto a empoeirar os pés. Esse negócio de pisar aqui, esse negócio de ter que lidar com pedra, essa sujeira, esse incômodo. Geração literalmente de salto alto. Dá glória, irmão! Ajuda aí, em nome de Jesus. Geração que quer pôr a mão no arado, mas está de salto alto. E aí, o que me pegou de verdade. Você está aí, irmão? Amém? O que me pegou de verdade quando ele disse assim: geração que quer mover o arado com o controle na mão para dar pause a hora que quiser. Eu já chorei e já pedi perdão. Deixa eu repetir para você. Esse reino tem um rei. Esse campo tem um dono. E ele é muito exigente. E o que ele está dizendo para mim e para você é o seguinte: eu te dei até a oportunidade de não estar empolgado e não querer agora, de repente voltar atrás. Mas se você ficou, fica por inteiro. E fica direito. Talvez eu esteja sendo muito simples nas minhas palavras. Você estava esperando uma revelação bombástica. Mas o que eu tenho percebido, aonde é que talvez a igreja da minha geração tenha errado, é que a gente está querendo amenizar o que é uma exigência. Cristo, Jesus, o reino, é exigente. E a gente às vezes está querendo amenizar o que é uma exigência. Quando você vai lá no Detran, quando você vai lá, né? É uma forma, ou você entra naquilo ali, ou você está fora. Para estar apto para alguma coisa, é preciso cumprir as exigências. Procura aí. O que é estar apto? É cumprir as exigências. E o que ele tem pedido de mim e você é simplesmente isso: esteja inteiro, tenha foco, permaneça de pé e avance. Talvez a minha geração esteja errando muito porque a gente está querendo aliviar o que é pesado. Segurar o arado, andar com o arado, arar a terra e tomar conta do boi, e segurar a rédea e não poder olhar para trás e conseguir equilibrar a hora que tu vai almoçar, a hora que você vai dormir, a hora que você vai voltar para casa, e tudo isso, há uma necessidade de entender que é pesado, mas é possível. E eu não posso querer amenizar para você, amenizar para a igreja, amenizar para essa geração, dizendo que é fácil, dizendo que é leve. Mão no arado, é punk.
mas é a forma, é o método que ele disse que teria que ser, e ele não negocia, e ele não abre mão. Mão no arado. Talvez a minha geração e a igreja esteja querendo facilitar o que na verdade é difícil. E talvez essa geração do controle na mão, talvez essa geração do eu não quero feridas, eu não quero pé empoeirado, eu não quero esforço, eu não quero, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito. A mensagem dessa manhã é simples. Simples até demais, mas tão difícil de ser vivida. Você pode dizer só uma vez para quem está do teu lado, não é do seu jeito, querido. Não é do seu jeito. E eu, durante o tempo que estava meditando nessa palavra, consegui pensar em tantas coisas que eu decidi que seria do meu jeito. Ah, mas tem que fazer. Não, Senhor, mas olha só. Não dá. Eu vou fazer assim. Se o Senhor quiser, bem. Já estou fazendo. Senhor, eu vou levando isso aqui. Eu vou carregar isso aqui. Se o Senhor gostar, bem. Se o Senhor não gostar, problema seu. E é assim que a gente se comporta. Tu não tem coragem de falar, mas é assim que você se comporta. Eu vou, já estou fazendo muito em ir. O Senhor já está querendo que eu me comprometa? O Senhor está querendo que eu me envolva? O Senhor está querendo que eu sue a camisa? O Senhor está querendo que eu esteja inteiro? O Senhor está querendo que eu priorize? O Senhor está querendo que, ao decidir entrar, eu não volte para trás, eu não largue tudo no meio do caminho? É isso aí mesmo. Sabe por quê? O controle na mão significa você automatizar. Automatizar, você tira a espontaneidade. Aquilo que é automático não é espontâneo. Aquilo que é automático não é voluntário. Aquilo que é mecânico quebra com muita facilidade. Você precisa pôr vida nisso aí. Você precisa hoje... E aí a Suzana estava ministrando aqui, estava falando, cheinha de Deus. E no tempo todo em que eu meditava nessa palavra, o Senhor ministrava ao meu espírito de que há uma necessidade muito grande de nós pedirmos perdão a Ele hoje por estarmos fazendo as coisas do nosso jeito. E algumas pessoas estão tão assoberbadas, algumas pessoas estão tão envolvidas com tanta coisa, parece que é uma luta, que é uma guerra. E Deus mandou eu dizer para você que isso tudo aí é só uma luta contra a sua própria vontade e o seu próprio jeito. Que se você fizer do jeito dele, as coisas vão se tornar mais leves. E eu quero orar com você. Meu pastor saiu, posso orar, né, pastor? Eu queria que você se colocasse de pé nessa manhã. E eu queria que você tivesse alguns minutos para dizer aí: Deus, o Senhor venceu. Realmente eu estou fazendo do meu jeito. Deus, esquece o que eu falei ontem. Vamos começar hoje de novo. Deus, deixa para lá esse negócio aí que eu disse que eu ia fazer, mas não vou fazer, que eu vou fazer do meu jeito, que eu vou fazer quando eu quiser, que eu vou dar pausa aqui. Deus, toma aqui esse controle. Que a minha mão precisa estar livre para ser colocada no arado de novo. Deus, eu quero olhar para Ti. Deus, tira todo o espírito que tenta me colocar aqui com déficit, com um transtorno aqui de atenção.
Me trata hoje, me cura hoje. Desse negócio que eu tento ficar olhando para o lado direito, para o lado esquerdo, e eu quero tomar conta disso, tomar conta daquilo, e eu acabo não fazendo o que eu fui chamado para fazer. Deus, me perdoa, porque eu achei que o campo era meu e eu poderia decidir a hora de arar, a hora de parar. Eu poderia decidir a hora de dar pause. Perdoa aí, Deus, esquece esse assunto. Deus, eu só quero olhar para frente, ficar firme e avançar. Ao terminar esse trecho bíblico, vem um capítulo extraordinário do envio dos 70. Nesse trecho, 3 pessoas ficaram para trás. Mas o próximo capítulo, 70 se disponibilizaram e foram dentro do padrão de Jesus. Eu quero profetizar que nós somos os 70. Nós não somos os 3 duvidosos. Nós não somos aqueles empolgados. Nós não somos aqueles que duvidam, que retrocedem. Mas nós somos daqueles que avançam. Talvez você estivesse enganado até hoje. E a palavra de Deus é extraordinária, que ela vem e desfaz. Sabe aquelas coisas que a gente inventa na nossa cabeça e coloca como se fosse uma verdade absoluta? Essa daqui é a verdade. Ou é no padrão qualidade de Jesus, ou não é. Meio feito não é feito. Meia obediência não é obediência. Meia entrega não é entrega. Ele é exigente. Ou você larga tudo e se lança por inteiro, ou ele espera você se converter de verdade. Não tem problema. Ah, Cris, mas ele me aceita do jeito que eu sou. Ele não faz acepção para receber, mas para caminhar com ele é do jeito dele. E ele deixa claro, totalmente claro. E eu quero fazer uma oração coletiva de libertação. É assim mesmo. Ah, não tem que me libertar de nada não, Cris. Tu que achava até o dia de hoje. Larga esse método crentez que você tem de viver a vida com Deus, que não é desse jeito aí. Durante a minha meditação nessa palavra, eu cantei, irmão, como eu chorei. E eu cantei um trecho de uma canção que eu quero cantar junto com você, que diz assim: e as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Diga isso ao Senhor. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Oh, frieza, escuridão procuram me cegar. Seus olhos serão abertos. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Você pode erguer as suas mãos e dizer: e as lutas vêm. Coloque as suas mãos no arado. Mas eu não vou
mas eu não vou desistir. Contigo até o fim, Deus, meu Deus, dono da seara, dono do reino, dono da obra, dono do campo, nós pedimos perdão e nos arrependemos nessa manhã por tentar colocar, Senhor, o nosso método e o nosso jeito, por decidir, Senhor, quando paramos e quando avançamos. E nessa manhã nós queremos, Senhor, como eu tanto orei, como eu tanto te pedi, eu quero clamar pela tua igreja. Nos reposiciona, Senhor, nos reposiciona no lugar correto, nos reposiciona, Senhor, da maneira correta. Nos ajuda, Senhor, a manter o foco. Nos ajuda, Senhor, a manter a direção. Nos ajuda, Senhor, a manter a firmeza para estarmos de pé, Senhor. Nós pedimos perdão pela nossa geração, Senhor, por estar tentando automatizar, Senhor, e mecanizar tantas coisas, Senhor. Perdoa a tua igreja, meu Deus. Perdoa-nos, Senhor, por estarmos querendo fazer do nosso jeito. Mas nessa manhã existem 70 aqui, Senhor, que vão deixar suas bolsas, seus sacos, que vão deixar, Senhor, tudo para trás, que vão abrir mão daquilo que achavam que era prioridade e vão colocar a mão no arado, Senhor, sem olhar para trás. Perdoa a tua igreja, Senhor. Perdoa a tua igreja, Senhor, e fortalece as nossas mãos. Fortalece as nossas mãos. Fortalece as nossas mãos. E levanta, Senhor, nessa manhã, os que estão cansados, desanimados, sobrecarregados, afadigados.